arrumar meu microfone. Tá. Tô vendo se todos os livros estão aqui para compartilhar com vocês. Espera só um pouquinho. Boa noite, pessoal do Facebook. Também estou começando a live aqui. Já falei um pouquinho no Instagram da intenção do meu projeto. A Maria Ferreira ali falou que ela é uma boa ouvinte, né? Às vezes as pessoas precisam ouvir. E como cristãos, né? Não sei se todo mundo é cristão, mas as pessoas que têm essa sensibilidade de querer ouvir as palavras de Jesus, nós geralmente deixamos de prestar atenção em como nossas atitudes poluem ou prejudicam os outros. Como nossas atitudes prejudicam a comunidade muçulmana, como a nossa indiferença pode prejudicar, por exemplo, as religiões afro-brasileiras, a liberdade de culto deles. Se nós queremos liberdade de culto, né, por que não a liberdade de culto dos outros também? Então, nessa proposta, né, do Peter Rollins, como eu estava falando, tem 4 práticas, né? Uma é a Última Ceia, por exemplo. A Última Ceia é baseado num filme que tem esse nome, que ele convida 12 pessoas e uma pessoa vai falar como se fosse o próprio Cristo. Ou seja, nós nos reunimos para ouvir a verdade de uma pessoa. E geralmente de uma pessoa que não concorda com nossas ideias. E durante essa ceia, né, pode ser um jantar, pode ser um almoço, a gente questiona essa pessoa, a gente recebe essa verdade que ela tem. Pode ser uma verdade, pode ser algo político, pode ser algo social, pode ser algo religioso, mas que fundamentalmente não concorde com a gente, que nos incomode, que nos tire da zona de conforto. Outra proposta dele é o projeto de evangelismo, porque enquanto o cristianismo tem entendido pelos séculos, né, que evangelizar é ir lá obrigar o outro a aceitar a minha verdade, como aconteceu, né, por anos. Inclusive no Brasil a gente tem um histórico muito grande de imposição do catolicismo, né, à força, mas a gente se deixar ser evangelizado pelos outros. E quando não é a força, é com a ameaça, né? Se você não aceitar isso, você vai para o inferno. Outras práticas dele, né? Uma das práticas bem interessante, que vai é bem parecido com o que o Jonathan falou da noite escura da alma. Né? O que é a noite escura da alma? É um período espiritual, né? De que muitos chamados os místicos passaram por isso, né? Não é uma depressão, não é que você está longe de Deus, mas é porque você não sente a presença de Deus. Você sente a ausência de Deus. Né? E as pessoas acham que isso não faz parte da fé. Mas não, isso é profundamente cristão. Isso é profundamente judaico-cristão. Isso está
nos profetas, os profetas experimentaram, falaram, por exemplo, maldito dia que eu nasci. Outro, e Jesus, né, fala, Pai, por que me abandonaste? Isso é uma das expressões da noite escura da alma, quando a fé parece não aparecer, mas isso é exercer a fé. Peraí só um pouquinho que eu tô com o nariz ruim. Ai, então, o meu intuito com o meu projeto é compartilhar o que eu venho estudando, né? Primeiro com o Peter Rollins. Eu fiz um mestrado sobre John Caputo. Eu tenho esses 2 livros aqui. Olha, obrigado. Que é O que Jesus Desconstruiria, do John Caputo. Esse aqui eu pretendo traduzir, né? Estou falando com algumas editoras, a gente fazer uma campanha na internet para traduzir. E ele aplica a filosofia da desconstrução mesmo, né? Não é o palavreado da desconstrução e tal, mas sim mesmo a filosofia da desconstrução. E aqui, as boas novas da pós-modernidade para a igreja, porque isso daí geralmente é recebido, a pós-modernidade é mal falada e tal, mas será que ela não tem algo a contribuir para a igreja? Ah, olha só, quem está online aí. 13 pessoas aqui, uma no Facebook. Shabbat Shalom. Feliz sábado para todo mundo. Então, e esse livro aqui, On Religion, que é sobre a religião, que ele vai como falar da religião hoje, né? Ele é um filósofo, ele a partir da filosofia pensa a religião. E para ele a pergunta fundamental é uma pergunta do Agostinho, né? O Agostinho ele influenciou muito Lutero, por exemplo. E o Lutero era monge agostiniano. O Agostinho, no seu livro Confissões, né, que é um livro que ele relata como aconteceu a conversão dele, ele se pergunta no 10º livro: o que eu amo quando eu amo meu Deus? Né? E na pós-modernidade nós deixamos essa pergunta em aberto. Afinal, o que eu amo quando eu amo meu Deus? O que eu busco quando eu estou buscando meu Deus? O que eu desejo? Né? E ele vai fazer toda uma investigação, né, sobre o que é a religião. Será que a religião é eu afirmar certas doutrinas? Afirmar a verdade das doutrinas? Ou é eu vivê-las? Então, essa é a questão do John Caputo, né? Que se eu não amo, eu não conheço a Deus, né? Pois Deus é amor, né? Uma passagem de João, né? E ele vai fazer uma pesquisa aqui do que seria não a verdadeira religião no sentido de uma verdade, mas o que seria uma religião verdadeira. Porque quando você olha para a Bíblia, né, aquela pessoa é verdadeiramente fiel, verdadeiramente. Ela não está afirmando crenças abstratas, não está formando uma doutrina. Ela está sendo diferente no mundo. Né? Ela tem um modo de ser diferente no mundo. Bom, um dos livros do Peter Rollins, acho que é um dos mais interessantes, é A Idolatria de Deus. Né? Por que a idolatria de Deus? Né? O que acontece?
quando nós nos convertemos, quando nós temos uma experiência com Deus, nós tendemos a construir uma teologia. A minha é uma barraquinha, né? Qualquer vento pode derrubar. A do Tomás de Aquino, né, um filósofo da Idade Média, ele fez um castelo enorme, né? São 11 volumes, cheio de lógica, falando sobre a teologia, falando os mais detalhes da os detalhes mais minuciosos da vida daquele que acredita. E ele teve uma experiência muito interessante no final da vida, porque ele falou que tudo que ele tinha escrito depois dessa experiência, ele falou, não passa de rascunho, não passa de lixo, pode jogar no lixo tudo que eu escrevi, porque esse Deus é muito maior do que tudo que eu escrevi. Então, essa atitude, né, eu acho que seria essa atitude que eu estou querendo compartilhar. Tudo que a gente constrói talvez seja pó perante esse evento que acontece conosco, esse chamado que nos interpela a toda hora. Nós temos mãos fracas, nós utilizamos às vezes a nossa fé como um escudo, como uma arma para machucar outras pessoas, né? Outra Outro teólogo importante que eu estou trabalhando nesses cursos é o Bonhoeffer. Eu não sei quem assiste aí muito novo tempo, mas às vezes passa no Novo Tempo um filme sobre ele. Ele foi um pastor luterano, né, que participou de várias tentativas para assassinar Hitler. E ele tem todo um estudo sobre isso, ele estudou sobre ética, estudou a Bíblia e ele fundou a Igreja Confessante, porque a Igreja Luterana apoiava o nazismo na Alemanha, na época. Então, ele ficou preso 3 anos e foi mandado ser enforcado pelo próprio Hitler. E nas cartas da prisão dele, que eu tenho aqui a coleção, numa editora luterana, né? Resistência e submissão, né? É carta de pastor mesmo. Tem hino, tem ele combinando como é que vai ser o casamento, ele fazendo um poema para um batismo de um filho dos amigos dele. E ele está preso, né? E ele começa a pensar: não faz mais sentido falar com palavras religiosas. As palavras redenção, Messias, guarda, graça, não fazem mais sentido a gente falar. E ele começa a falar: eu prefiro falar de Deus com um não religioso do que um religioso. E ele começa a pensar no futuro, né? Talvez o futuro seja hoje. Ah, obrigada. Só um pouquinho. Aqui tem um gatinho aqui do lado também. Então, o que eu estava falando, chegará um momento que será preciso falar de Cristo, falar de Deus, sem religião, sem a linguagem religiosa. E eu quero aprofundar isso nesses cursos, né, nos vídeos. Eu vou lançar vídeos no YouTube também, nas postagens. Quem tiver interesse, né, essa teologia, esse cristianismo sem religião, porque ele, por exemplo, afirma que o mundo já está adulto. E um mundo adulto, ele diz que não precisa de Deus, né?
Quando uma pessoa se torna adulta, ela não precisa mais dos pais, né? Mas ele fala assim: nós precisamos viver num mundo como Cristo, perante Deus, como se Deus não existisse. É uma das frases dele. E uma última, é, o último curso que eu pretendo, o último curso que eu pretendo compartilhar é sobre a monstruosidade de Cristo, do Slavoj Žižek, né? Toda a teologia dele, e que é herdeira de uma teologia, né? Eu acho que todos devem conhecer a parábola do louco de Nietzsche, que diz que Deus morreu. Mas a parábola de Nietzsche, ela diz o seguinte, eu não vou ler ela aqui, eu tenho ela aqui. É um louco que vai no mercado, numa feira de rua, e ele começa a gritar: onde está Deus? Onde está Deus? Onde está Deus? Ele está atrás dessa fruta? Ele está nas igrejas? Deus morreu, ele grita, e nós o matamos. Então, e o que significa isso, né? Isso é uma das coisas que eu quero tratar nesses cursos. E essa é uma das teologias interessantes que eu quero trabalhar. A ideia, como eu entrei em contato com tudo isso através do Peter Rollins, ele tem esse livro também chamado Insurrection, Insurreição. Por que insurreição? Eu posso. Ele diz o seguinte: aqui o subtítulo é Acreditar é humano, duvidar é divino. Acreditar é humano, duvidar divino. Nós costumamos afirmar que acreditamos, né, em Deus, no Espírito Santo, na ressurreição. Mas se isso não faz parte da nossa vida, do que vale as nossas palavras? Se eu não sou o lugar onde acontece a ressurreição todos os dias, qual a validade dessas palavras? Qual a validade da minha crença? Então ele convida nesse livro a gente passar por uma experiência de crucificação, né, e ressurreição, mas mais focado na crucificação, porque o cristianismo fala muito da ressurreição. Se nós olharmos para Cristo, o próprio Cristo passou por isso. Então muita gente passa por isso sozinho, passa por dúvidas, né, entra na faculdade, ou passa por alguma coisa na vida, ou realmente começa a questionar e acha que está largando a fé, mas na verdade isso é exercer a fé no mais profunda intimidade com Cristo. Porque Cristo fala na cruz: Pai, por que me abandonaste? Então, por um momento, Cristo se faz ateu na cruz. E toda a identidade dele, seja social, seja política, seja religiosa, naquele momento, a identidade dele como filho de Deus não faz sentido para ele. Então, o Peter Rollins convida a gente com essa experiência a nos colocarmos junto com Cristo na cruz. Bom, eu falei um pouquinho dos cursos, né? E uma das práticas que o Peter Rollins faz é o seguinte, né? As igrejas geralmente têm o quê? Tem os cursos bíblicos para você participar, para se tornar membro. E a igreja anglicana da Inglaterra,
ela tem ela tem um curso bíblico chamado Curso Alfa, que é falar de forma bem simples das crenças para que as pessoas vão conhecendo de uma forma progressiva até que elas estejam prontas para entrar para o cristianismo. Bom, ele criou o curso Ômega, mas o curso Ômega saia do cristianismo em 12 semanas. Mas o que é o curso Ômega? Bom, aí tem uma história judaica, não uma parábola judaica, de dois rabinos que estavam discordando de um certo ponto das escrituras, da Torá. E eles discutiam por 10 anos, 20 anos, 30 anos. E Deus, lá de cima, assistindo aquilo, chegou para eles e fala: vocês querem saber? Eu vou dar a resposta para vocês. É essa a resposta. Eles viraram para Deus e falaram: nós não queremos a sua resposta. Não precisa dar a sua resposta. A gente quer continuar discutindo. O que essa parábola tem a nos trazer, né? Que a tradição bíblica, a nossa tradição, né? É uma tradição de eterna discussão. A gente discute o tempo inteiro. Nada é, é nada é perene. Tem a verdade é progressiva, por exemplo, diziam os pioneiros adventistas. Mas além disso, existem tantas formas de se enxergar o texto bíblico, né? Às vezes você lê uma história e o outro lê aquela história de outra maneira, um se identifica com Isaac, o outro se identificou com Ismael, né? Como é o caso dos muçulmanos, por exemplo, eles se identificam mais com Ismael do que Isaac. E a beleza que é estar nessa discussão, e a beleza que é amar as pessoas que discordam. Então, essa é uma das práticas dele, o curso Ômega, é um espaço em que você pode afirmar: olha, eu não acredito mais no sábado. E a outra pessoa: nossa, eu não acreditava, mas agora eu acredito. Sem impor uma resposta final. Eu falei um pouquinho dessas práticas, dessa parábola. Eu pretendo compartilhar isso no meu Instagram, no meu Facebook, né? Se vocês quiserem mandar perguntas, podem mandar pelo Facebook aqui ou pelo Instagram mesmo, na live. Eu fiz domingo, eu fiz o podcast com o administrador da página. Tá bem interessante, a gente tocou em várias questões, todas as questões que ele aborda na página, como é que é a convivência dele com a igreja local dele, e foi bem interessante. É bem interessante ver essas coisas acontecendo e que esse diálogo está acontecendo, né? Abrir esse espaço para as pessoas. Eu achei muito interessante. Conversando com ele, ele falou que muitas vezes institucionalmente não se abrem esses espaços, né? Então, o que a gente pretende é estar abrindo esses espaços. O meu espaço, por exemplo, é para dúvida mesmo. Onde nós podemos duvidar, né? Como nós podemos duvidar e saber que a gente não está saindo da fé por causa disso, né? Não sei se alguém tem alguma pergunta. Já vou encerrando aqui.
Eu vou falar um pouquinho dos valores, apesar de... Deixa eu ver aqui. É o seguinte, vai ter 3 níveis, né, de participação. Eu não falei de uma coisa. Tem o grupo do livro Cristianismo Pagão. Esse grupo é gratuito, todo mundo pode participar, quem tiver interesse. A questão é o seguinte: de onde vieram as práticas da igreja contemporânea, a igreja moderna? Então, se eu posso afirmar um cristianismo sem religião, como é que seria um cristianismo sem religião? Mas primeiro a gente vai questionar de onde vieram essas práticas, de onde veio o púlpito, de onde veio o sermão, de onde veio a posição do pastor, a escola sabatina, né, a escola bíblica, em algumas outras igrejas praticada como escola dominical. Como que isso foi construído historicamente no cristianismo? O que eu acho da questão da música mundana? Bom, eu acho que, assim, sendo coerente com essa experiência que eu estou falando, o evento da fé pode acontecer em qualquer lugar. Então, essa distinção entre sagrado e secular, ela se desfaz. Porque o meu trabalho pode ser sagrado, né? As palavras que eu utilizo podem ser sagradas, o meu cotidiano pode ser sagrado. O café da manhã que eu faço para minha mãe pode ser sagrado. Se eu faço isso com amor, talvez isso seja sagrado. Agora, se eu faço de forma egoísta, esperando algo em troca, talvez qualquer coisa que seja feita assim não seja sagrada. E às vezes os sermões mais maravilhosos, as músicas mais maravilhosas podem estar nesse espírito. Ah, de receber algo em troca, de, né, de ser egoístas. E mais alguma questão aí? Deixa eu ver aqui no Facebook. Ok. Minha última postagem foi sobre o Deus Ex Machina, né? O que era o Deus Ex Machina? No teatro grego, né, na Grécia Antiga, onde surgiu o teatro, quando eles precisavam resolver uma história, eles colocavam um apetrecho, né, mecânico que colocava um deus no meio da história. E aí ele resolvia a história. Tinha algum problema, colocava esse deus. Alguma coisa assim que ia ficar sem. E aquela prática começou a se tornar comum. Quando as histórias não tinham um enredo muito bom, eles colocavam um deus. Assim como acontece às vezes em algumas novelas, alguns seriados, que do nada uma pessoa estava internada, ressuscita, sai de um coma ou mata um personagem para resolver aquela questão logo. Então, o que o Bonhoeffer critica é que os cristãos, né, nós cristãos, temos entendido Deus como esse Deus ex machina, que resolve as coisas, que tampa buracos. Então, se a gente vai lá, faz todo o conhecimento da ciência, o que está faltando aqui? Coloca Deus ali, ele tampa o buraco. Mas e se Deus for o buraco? Ou seja, se Deus for o que permite com que as coisas existam, não a existência, né? Deus não existe, como diz o John Caputo, Deus insiste. Um saludo.
é só Barranquilha. Barranquilla. Não sei de onde é. Então, se alguém tiver mais alguma dúvida, eu acho que a gente pode encerrar aí. Já. Aí é o seguinte, se vocês acompanharem meu trabalho, acompanhando do Sou um Jovem Adventista, façam sugestões também, venham procurar a gente nos bastidores aí, na direct, né? E façam sugestões também de novos podcasts. Né? Eu acho que essa parceria aí vai longe, porque a gente fez esse coletivo. A intenção é fazer mais para frente coletivos presenciais também, ou novos coletivos, e capacitar as pessoas para que vocês possam fazer isso também em, de forma coletiva, abrir esses espaços para questionamento, porque geralmente quando uma pessoa começa a questionar, ela começa a ser deixada de lado. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Seja na instituição, seja no grupo de amigos, se você começa a criticar algo que eles acreditam muito, né? Você começa a ser excluído disso. Então, e se a gente fizer o contrário, né? Geralmente, o que a gente tem nas igrejas é uma ordem assim: primeiro você acredita, você declara que você acredita naquelas crenças, depois você passa a se comportar, e aí depois você pode ser declarado que você pertence, né? A proposta do Peter Owens é que a gente faça o contrário. A primeira coisa é a pertença. A pessoa precisa se sentir pertencente. A segunda é se comportar ou não. E só a terceira seria a gente pensar as crenças, né? Porque talvez o mais importante seja a gente viver e não ler, escrever, fazer teoria, né? Porque é muito bonito quando um músico canta lá na igreja, pega o microfone, tal, veste a roupa, cantou bonito, emocionou, fez um apelo, e a partir do momento que ele sai dali, a vida dele já não é mais aquilo, né? E se a gente pudesse dar espaço, né, para a dúvida, para o questionamento e perguntar: o que eu amo quando eu amo meu Deus? Bom, é isso daí. Obrigado. Obrigado, o Sou um Jovem Adventista, por ter cedido esse espaço. Você vai ser sempre bem-vindo lá na minha página. E é isso aí, gente. E quem quiser conversar aí mais tarde, pode chamar na direct, saber dessas questões e pesquisar, participar do grupo do Cristianismo Pagão. É isso aí. Obrigado. Encerrando aqui a live. Nossa, 245 pessoas.